Opa, tô na área para trazer as análises dessa terça-feira, tá? Dia 25. Cara, é uma terça-feira que nós não temos Champions, é uma terça-feira que é terça-feira de Copa, mas é uma terça-feira, velho, gostosa, viu? É uma terça-feira que dá pra gente trabalhar, é uma terça-feira que tem bons jogos, tem muitos jogos e tem bons jogos, como por exemplo Barcelona contra Atlético de Madrid, jogo de ida pela Copa do Rei. Nós temos Inter de Milão e Lazio, Copa da Itália, jogo único, tá? Nós temos Libertadores com Bahia, com Boca Juniors, tá? Nós temos Liga Saudita, nós temos Premier League com Chelsea, com Crystal Palace e Aston Villa. Cara, são bons jogos, jogos excelentes, além de Copa do Brasil. Eu vou comentar tudo aqui pra você, tá? Lembra de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, se inscreve logo no canal, curte o vídeo, faça isso logo, pô. Todos os dias, além de estar trazendo agora NBA, tá? Porque comecei hoje além de estar fazendo futebol, né? Que faço todos os dias, trago análise para você aqui do futebol. Eu comecei hoje, nessa segunda-feira, a trazer análise da NBA. Então, tudo isso de graça, velho. Tudo isso de graça. Todos os dias eu dedico horas do meu dia, pelo menos 2 horinhas, né? Vou botar 2 horinhas não, 1 hora, todos os dias para gravar vídeo de futebol, para gravar vídeo de NBA para você, pô. E você é a única coisa que eu te peço, porque isso é de graça. E eu compartilho muitas apostas aqui. A única coisa que eu te peço é, se inscreve no canal, pô. Dá uma curtida. Sua mão não vai cair não, porra. Tá ligado? Então faz isso logo, na moral, que eu já vou analisar aqui os jogos para vocês. Vamos embora. Ah, lembrando que na descrição eu deixei o meu grupo gratuito do Telegram. Entra, porque lá todos os dias eu compartilho apostas, tanto da NBA quanto do futebol. Pelo menos 2, 3 apostas eu compartilho todos os dias. Então já entra logo, tá? Quem quiser entrar no grupo VIP, no Clube dos 5%, pra galera aqui do YouTube, eu também vou deixar na descrição para você entrar. E aí você vai ter todas as minhas apostas de NBA, todas as minhas apostas de futebol, tudo. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira, as análises da terça, mas eu tô gravando sempre na segunda, obviamente, de manhã. No domingo ontem, velho, foram 18 bets que eu mandei no clube, juntando NBA, foram 5 de NBA, aí teve de pré-jogo e também teve no ao vivo, né? Foram 4 bets no ao vivo. Juntando tudo, foram 18 apostas. 13 greens e 5 reds, tá? Mais de 2 unidades de lucro pro bolso da gente. Então, tá aqui na descrição, entra logo, não vou ficar aqui, não, entra e você vê o resultado que você vai ter lá, obviamente no clube. Tá? Se você me acompanha também há muito tempo, você já sabe disso, porque eu posto o resultado todos os dias lá no Instagram, tá? Vamos lá, vamos começar a análise aqui. Primeiro eu vou começar com o jogo mais cedo, né? O favorito do dia, o Al Hilal, vai enfrentar o Al Club, né? E, cara, o Al Hilal tá passando por uma turbulência, né, velho? Os últimos jogos do Al Hilal, pelo amor de Deus, perdeu agora, tomou 4-1 da equipe do Al Ittihad, né? Por 4-1, mano, no clássico. E era um jogo, pra você ter ideia, ó, era um jogo que o Al Ittihad tava a 4 pontos na frente. Agora tá a 7, irmão, tá ligado? Então era pra diminuir. Então, assim, as coisas começaram a complicar pro Al Hilal, viu? E não é só pro Al Ittihad, pra mim já era. Pra mim o título já é do Al Ittihad. Muito difícil pelo que o time vem jogando. Benzema, Bergwijn, Diaby, Kanté, Fabinho. Tá jogando muitos caras, muito mesmo. Então eu acho difícil o Al Ittihad perder esse título, né, pro Al Hilal. Muito difícil mesmo. E o Al Hilal tem que se preocupar porque o time do Aubameyang já tá com 47 pontos. O Al Nassr já tá com 44. Então a diferença aqui, ó, de 1 ponto. E daqui pra cá, irmão, é 4 pontos. Então tem que abrir o olho, porque senão corre risco de ficar até fora da Champions, viu? Tem que ter cuidado. Tem que começar a ganhar. Vai enfrentar um time hoje fraco, um time que em 21 jogos sofreu 37 gols, né? Muitos gols sofridos. A cotação, obviamente, sempre é ruim para o Al Hilal. Aqui eu gosto de trabalhar sempre a finalização no gol do Marcos Leonardo, né? Só que também está muito baixa, porque o mercado já se adaptou, porque ele vem fazendo isso todo jogo. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo para pegar a vitória do Al Hilal no primeiro tempo, dependendo como esteja o jogo, tá? Nesse momento de pré-jogo, a vitória deles no primeiro tempo está pagando 1,44. Para mim é uma cotação horrorosa, horrível para o time ganhar no primeiro tempo. Por isso que eu vou levar para o ao vivo. Né? No ao vivo, dependendo de como esteja o jogo, se estiver pressionando, chegar na odds boa, pelo menos 1,60, né? Aí eu pego essa vitória do Al Hilal no HT, tá? Mas é a única aposta que eu vejo assim boa para esse jogo, porque as cotações de pré-jogo tá bem ruins. Vai ter também Inter de Milão contra Lazio, né? Aqui é um jogo único de Copa, então um jogo bem interessante para a gente poder trabalhar.
A Inter, obviamente, tem um time melhor do que o da Lazio, né? Em todos os aspectos, individualmente, coletivamente, se defende melhor e ataca melhor do que a Lazio. Fato. A Inter que agora está na primeira colocação da Itália, né? Passou o Napoli, depois do tropeço do Napoli e a vitória da Inter. O Lazio jogou, né, agora também no final de semana, empatou um 0-0. A Lazio tem sérios problemas ofensivos, né, velho? Tem muitos jogos que a Lazio realmente deixa a desejar ofensivamente. Quando a gente olha para o confronto direto, né, a gente vê uma superioridade muito grande da Inter de Milão nos últimos jogos. A última vez que eles se enfrentaram, agora em dezembro, a Inter ganhou por 6-0. Antes disso, né, na temporada passada, foi 1-1, né, e teve pela Supercopa, teve um 3-0 da Inter de Milão. Aí teve em 2023 um 2-0, 3-1. A última vez que a Lazio venceu a Inter de Milão foi em 2022. Então, assim, é uma freguesia, né? Recentemente uma freguesia da Inter de Milão, que vem ganhando e ganhando com autoridade dessa equipe da Lazio, né? 6-0, aí teve esse 1-1, mais 3-0, 2-0, 3-1. Isso olhando os últimos anos, tá? Então eu vejo o favoritismo sim para a Inter de Milão, só que é um jogo único, e jogo único em mata-mata é outra parada, né? Então, ao invés de ir na vitória da Inter de Milão, eu gosto muito, e a Inter teve dificuldade de marcar no jogo passado, tá? Contra o Genoa. Eu gosto desse empate anula, tá? Tá pagando em 30, na verdade, não tá pagando em 28. Eu acabei de fazer essa bet. Tá pagando em 30. O empate anula a Inter de Milão. E eu gosto de trabalhar esse empate anula a Inter de Milão, já é uma bet que eu vou compartilhar com vocês aqui, junto com o empate ou Barcelona, tá? Essa dupla tá pagando 1,58, eu vejo com bons olhos o empate ou Barcelona junto com o empate anula. Por quê? Vamos lá, o Barcelona é um time melhor do que o Atlético de Madrid, né? Pelo menos vem apresentando um futebol melhor, tem um desempenho melhor. O Atlético de Madrid hoje é o líder da La Liga, né? O Atlético de Madrid, em muitas partidas, agora recente, teve muita dificuldade em ganhar, tá? Pegou, por exemplo, o Celta de Vigo empatou por 1-1, teve jogador expulso, beleza, mas teve muita dificuldade. Em outros jogos também aqui deu uma oscilada, teve dificuldade. Contra o Barcelona, agora, no primeiro turno, eles venceram por 2-1, né? Mas foi um jogo, velho, onde o Barcelona poderia ter ganhado o jogo. O Rafinha foi uma das partidas que eu vi que o Rafinha mais perdeu o gol, velho. Foi impressionante. O Rafinha teve pelo menos 4 chances ali para marcar e não conseguiu. Rafinha e Lewandowski. Foi um verdadeiro amasso do Barcelona nesse jogo contra o Atlético de Madrid. E aí no último lance do jogo, no finalzinho da partida, um contra-ataque que o Atlético de Madrid pegou, acabou saindo com a vitória. Mas assim, o Barcelona foi muito superior nessa partida. Inclusive, foi uma das partidas que o Barcelona mais criou. Só para botar aqui, foi uma das partidas que o Barcelona mais criou oportunidades, né? E perdeu o gol. Tava assim um Lamine Yamal nessa partida, que é um cara que desequilibra bastante. Então assim, o fato de ser o jogo de ida, o momento do Barcelona é melhor, eu gosto do empate anula. Ou o empate é o Barcelona, tá? Para mim eu vejo com um valor aqui, devido ao primeiro jogo. Apesar que o Barcelona tenha perdido, ele jogou muito bem. E o encaixe de jogo eu vejo melhor para o Barcelona do que para o Atlético de Madrid. Inclusive, o Simeone nunca tinha vencido o Barcelona jogando fora de casa, tá? Nunca tinha vencido. Foi a primeira vitória do Simeone fora de casa. A gente tá falando de 14 anos, porra. É foda. 14 anos o cara venceu pela primeira vez, tá? Outros dois favoritos que nós teremos é o Celtic contra o Aberdeen. O Celtic fez uma partida muito ruim no último jogo, então esse jogo, apesar de eu colocar aqui como favorito, é um jogo que eu vou levar pro live, né? Perdeu pro Ibram. Então é um jogo que eu vou levar pro live, tá? Não fiz nada no pré-jogo, vou estar de olho no ao vivo. Na possível vitória do Celtic no primeiro tempo, mas algo que eu gosto bastante também nos jogos do Celtic é o Gol HT. O Gol HT eu vejo como bem interessante. Em 80% dos jogos do Celtic aconteceu esse Gol HT. Então no ao vivo vale a pena estar de olho nesse Gol HT. Quem quiser utilizar no pré-jogo também é uma boa, mas tá pagando muito pouco, eu não vejo muito sentido. O over 1,5 também tá pagando nada, né? Então esse Gol HT no ao vivo, ali chega nos 15, 20 minutos, essa cotação já vai estar aí pelo menos em 60, tá? Então vale a pena. O Chelsea vai enfrentar a pior equipe, o Southampton, então é um momento assim para o Chelsea realmente voltar a encontrar o caminho das vitórias, né? O Chelsea que vem em um momento muito ruim, sem vencer, numa sequência de derrotas muito grande, mas vai enfrentar a pior equipe do campeonato. Velho, o Southampton é muito ruim. O Southampton só venceu uma partida que foi contra o Ipswich nos últimos jogos. Perdeu todos, nem empata na Premier League. Aqui foi pela FA Cup, né? Não conta. Mas assim,
é uma decadência esse time do Southampton. É muito ruim, tem 9 pontos, são 21 derrotas em 26 jogos. 61 gols sofridos, é muito ruim. Então o Chelsea em casa tem a obrigação de vencer com autoridade para voltar a brigar por vaga aqui na Champions League, que provavelmente vão ser 5 vagas aqui na Inglaterra. Então tem a obrigação de Chelsea de ganhar. Você pode utilizar essa cotação aqui em uma dupla, ou você pode também utilizar a vitória do Chelsea no HT no primeiro tempo. Eu acredito que isso deva acontecer, porque o Southampton realmente é muito, mas muito ruim, tá? Na Libertadores nós vamos ter o Bahia e vamos ter o Boca Juniors, tá? O Bahia empatou o jogo de ida contra o The Strongest na Argentina. Vai com um belíssimo resultado para dentro de casa, é superior em todos os aspectos, tem um time muito melhor, tá? Então acredito sim nessa vitória do Bahia. E o Boca perdeu o jogo de ida, poupou vários jogadores, é verdade, contra o Alianza Lima, tá? E agora em casa vai com tudo na Bomboneira, também é bem favorito. Essa duplinha de vitória do Bahia, vitória do Boca Juniors, é uma boa, tá? São adversários bem inferiores. O Inter Miami vai jogar contra o Kansas City, né? O Inter Miami que venceu o jogo de ida por apenas 1-0, mas foi um jogo que estava um frio absurdo. Para você ter ideia, estava com menos 13 graus, mas com sensação de menos 19 graus lá. Os caras estavam literalmente congelando. Você dava para ver o gramado assim nas laterais congelado, os jogadores escorregando, mano. Pra você ter ideia de como estava o gramado. Então foi um jogo onde os dois times teve muita dificuldade, principalmente o Inter Miami, que tem mais qualidade, né? A gente está falando de jogadores como Busquets, Messi, jogadores que têm muita qualidade. Suárez está passando por problemas no joelho, mas ainda também é um jogador que tem muita qualidade. O time do Inter Miami, individualmente e coletivamente, é bem superior ao Kansas City. E o que atrapalhou realmente, por ter sido um placar magro, foi o frio, tá? Agora em Miami, obviamente, eles vão com tudo, né? E devem vencer mais uma vez. Eu gosto sim dessa vitória do Inter Miami. Dá para se utilizar até mesmo o handicap -1 para poder subir essa odds. Ou você pode esperar no ao vivo uma cotação melhor, né? Para aproveitar essa vitória do Inter Miami. Inter Miami que na MLS, na estreia, acabou empatando, mas porque teve jogador expulso, tá? Eles estavam ganhando o jogo. Aí teve um jogador expulso, aí o time virou do New York, que é um time também muito qualificado. E ainda o Messi foi lá e conseguiu encontrar um passe e fez com que o Inter Miami empatasse a partida. Esse jogo aqui eu vejo uma diferença muito grande. O Kansas City é um time muito fraco. Vale lembrar que o MLS não tem rebaixamento, porque se tivesse, o Kansas City ia brigar para ser rebaixado, tá? E aqui está a nossa lista de gols. Tem muitos jogos favoráveis para gols, né? Jogos do Besiktas, sempre eu estou a favor de gols. O over 1,5, né? É bem interessante para uma dupla. É só a gente estar olhando a média de gols marcados e de gols sofridos. 80% dos jogos do Antalyaspor aconteceu over 1,5, 70% dos jogos do Besiktas. É realmente muito interessante esse over 1,5, né? Os últimos jogos entre eles, 1-1, 4-2, 2-1, 2-1, 3-2, 3-1. Então assim, desde 2023 para cá, tem sido jogos com gols, né? Em 2024 e tem sido jogos com gols. Vai ter o jogo do Al Nassr contra o Al Wehda, né? O Al Nassr é favorito para o jogo, o Al Wehda é muito fraco, mas eu não confio nesse time do Al Nassr. O último jogo, o jogo que eu confiei foi o último, tá? Contra o Ittifaq e, meu Deus do céu, velho. Os caras estavam ganhando por 1-0, aí tomou empate. 2-1 Al Nassr, foi lá, tomou empate, tomou a virada ainda no final. Então, assim, é um time que tem me decepcionado bastante em alguns jogos, apesar de estar numa sequência muito forte de vitória, mas é um time que sofre bastante. Então, fora de casa, eu só estou no ao vivo com essas cotações, tá? Se a cotação estiver boa, eles estiverem pressionando bastante, eu vou lá e aposto na vitória deles. Caso contrário, eu fico de fora. Mas um detalhe bem interessante é gols. Nos jogos tem sido jogos com gols, né? Inclusive, em 100% dos jogos do Al Nassr aconteceu o over 1,5. Então, vale a pena estar de olho nesse over 1,5, vale a pena estar de olho também no ao vivo no Gol HT, beleza? A mesma coisa do Al Ahly, os jogos do Al Ahly tem sido com gols, vai enfrentar um time que ofensivamente também está muito forte. 100% dos jogos do time do Aubameyang aconteceu o over 1,5, inclusive gol no primeiro tempo também, e 90% dos jogos do Al Ahly. Então é uma duplinha boa, o over 1,5 do Al Ahly e o over 1,5 do jogo do Al Nassr, tá? Bem interessante, tá pagando até bem, dá para utilizar também o over 2 e vale a pena estar de olho no Gol HT no ao vivo com a cotação melhor. Não descarto também aqui o ambos marcam, tá? Também é bem interessante. A Premier League nessa temporada tá muito boa para gols, né, velho? Muito boa para gols, uma média de 3 gols por partida na Premier League nessa temporada. E as cotações dos jogos de hoje tá excelente para isso, pro over 1,5, tá? Caraca, ficou turvo aqui, velho. Pera aí, opa, volta aqui. Voltou.
só ligar aqui novamente. Agora tá melhor. Então eu gosto muito de olhar para esse cenário de gols, tá? Ainda mais as equipes brigando, o Wolverhampton brigando contra o rebaixamento, deve ir para cima dentro de casa. O último jogo do Wolverhampton foi 1 a 0 apenas, mas contra o Bournemouth, porque o Bournemouth teve uma expulsão. Mas os jogos têm sido com gols, né? Inclusive aqui, ó, 80% dos jogos do Wolves aconteceu over 1,5, 90% dos jogos do Fulham. A gente olha para Brighton e Bournemouth também, 2 bons ataques, tá? 2 ataques que tem com a média de mais de 2 gols marcados, porém também sofre bastante. 90% dos jogos do Brighton aconteceu over 1,5, 80% dos jogos do Bournemouth. E Crystal Palace e Aston Villa. Aston Villa que defensivamente, meu Deus do céu, tá tomando gol todo jogo. Vamos lá, aqui olhando também, ó, 90% dos jogos do Crystal Palace aconteceu over 1,5, 80% dos jogos do Aston Villa. Então, todos esses jogos para mim é para trabalhar gols aqui, tá? Todos mesmo. Dá para trabalhar o HT no ao vivo com cotação melhor, dá para trabalhar o over 1,5 no pré-jogo fazendo duplas, tá? E deixei também aqui um jogo que eu vou analisar no ao vivo do Bielefeld contra o Werder Bremen. Também vou estar de olho no over 1,5, né? Vale lembrar que o Bielefeld é um time de divisão inferior, mas aqui é jogo único. E a Pokal, né? A Copa da Alemanha, é um dos melhores campeonatos para gols, beleza? E em relação à Copa do Brasil, eu vou atuar em todos os jogos no ao vivo, baseado no que eu estou vendo em campo. Isso tem dado certo para mim, por exemplo, deu certo no jogo do Atlético Mineiro, né? Onde eu peguei o Atlético Mineiro estava pagando 1,20 no pré-jogo, no ao vivo, no segundo tempo, eu peguei uma cotação 1,55 para eles vencerem. Eles venceram por 2 a 0 com muita emoção ali os gols no final, mas foi lá e venceu, peguei uma cotação melhor. O jogo do Vasco também estava pagando 1,30, peguei uma cotação melhor, o Vasco foi lá e venceu. O jogo do Cruzeiro, se não me engano foi o Cruzeiro. O Cruzeiro tomou um gol e aí eu peguei para o Cruzeiro empatar no ao vivo. Foi lá e deu certo. Então assim, teve vários jogos, tem mais jogos que eu não estou lembrando aqui agora da Copa do Brasil, que no ao vivo eu peguei cotações melhores. E também para analisar, velho, como é que vai ser o campo, como é que vai ser o adversário. Por exemplo, tem muitos adversários aqui que eu não conheço. Aqui, esse Várzea Grandense, eu não conheço esse time, tá ligado? Sendo bem sério para vocês. Então eu vou esperar no ao vivo, se o Sport estiver bem, o campo estiver tendo o jogo, né, estiver dominando a partida, aí sim eu pego uma cotação melhor, né? Eu não conheço, não acompanho de perto o Pouso Alegre, então não sei como é que vai estar esse jogo, né? Para pegar a vitória do Atlético Paranaense. Se estiver bem no jogo, dominando, criando muitas oportunidades, vou estar a favor dessa vitória. A mesma coisa com o Criciúma, a mesma coisa com o Atlético Clube, que é uma equipe que está muito boa, tá? A mesma coisa com o próprio Juventude, se estiver muito bem contra o Maringá, criando, dominando a partida, eu posso pensar nesse possível empate anula no ao vivo, tá pagando bem. Mas isso vai depender do que o campo tá falando, né? Maranhão contra o Vitória, a mesma coisa. Então, cara, vai depender muito do que tá acontecendo em campo, vai depender muito do gramado, porque eu não conheço, de fato, essas equipes, não acompanho de perto. Então, no ao vivo, eu tenho me saído melhor na Copa do Brasil e é o que eu recomendo para vocês, tá? Galera, tamo junto, espero ter te ajudado aqui com essas análises. Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe.